Enfermeira ajudou o paciente todos os dias, mas advogados mudaram tudo. Existem encontros que mudam vidas para sempre. Pequenos gestos que se transformam em legados inesperados. Esta é a história de Marina Santos, uma enfermeira que todas as manhãs fazia algo que ninguém mais se importava em fazer. E quando a verdade veio à tona, ninguém estava preparado para o que aconteceria. O que ela não sabia é que cada xícara de chá, cada palavra gentil, cada momento de paciência estava construindo algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Marina Santos tinha 32 anos e carregava o peso de 1000. Seus olhos castanhos, que um dia brilharam com sonhos de viagens e aventuras, agora refletiam apenas cansaço. O Hospital Santa Cruz era um labirinto de corredores brancos, cheiro de desinfetante e esperanças frágeis. Ali, no turno da madrugada, das 3 às 11 da manhã, Marina cuidava dos pacientes do 7º andar, a ala dos esquecidos. Seu uniforme azul estava sempre impecável, mas por baixo dele havia uma mulher quebrando aos poucos. Há 4 anos, seu pai sofrera um derrame devastador. As contas médicas chegavam como ondas implacáveis, arrastando consigo qualquer possibilidade de futuro. A fisioterapia que ele precisava custava mais do que Marina ganhava em 2 meses. Seu apartamento minúsculo no bairro Operário tinha rachaduras nas paredes e uma torneira que pingava constantemente, um som que ecoava como um cronômetro contando sua derrota. Marina havia estudado medicina por 2 anos. Sonhava em ser cirurgiã, em salvar vidas sob luzes intensas de centro cirúrgico. Mas quando o pai adoeceu, ela largou tudo. Não houve tempo para lágrimas ou lamentos. Tornou-se enfermeira. Uma profissão honrada, sim, mas não era o seu sonho. E toda manhã, ao vestir aquele uniforme, ela enterrava um pouco mais da garota que um dia quis voar. Os colegas de trabalho não a entendiam. Marina conversa com os catatônicos. Zombavam na sala de descanso. Perde tempo com gente que nem sabe que ela existe. Mas Marina não conseguia ignorar o sofrimento silencioso. Para ela, cada paciente era uma história interrompida, não um corpo esquecido. Foi numa terça-feira cinzenta de abril que tudo começou. Marina recebeu um novo paciente. Leonardo Vieira, 78 anos, internado após um acidente vascular cerebral severo. O prontuário médico era desolador, dano cerebral extenso, consciência mínima, prognóstico sombrio. A família havia visitado nos primeiros dias e depois desapareceu. Nenhuma ligação, nenhuma pergunta, apenas silêncio. Leonardo ficava no quarto 714, o mais isolado do corredor. Sempre de olhos fechados, respiração fraca, conectado a tubos e monitores. Mas algo em seu rosto capturou Marina. Não era piedade, era reconhecimento. Aquelas rugas profundas, aquelas mãos deformadas pela artrite, lembravam seu próprio pai. E então Marina fez algo que ninguém mais fazia. Começou a tratá-lo como pessoa, não como paciente. Toda manhã, ao entrar no quarto, Marina abria a cortina. Bom dia, senhor Leonardo. O sol nasceu timidamente hoje, mas está tentando. Enquanto verificava os sinais vitais, ela contava histórias. Falava sobre sua infância no interior, sobre o pai que a ensinou a andar de bicicleta, sobre seus sonhos de conhecer Paris e ver a Torre Eiffel iluminada à noite. Falava sobre músicas que amava, receitas da avó, sobre como o cheiro de café fresco ainda conseguia fazê-la sorrir. Leonardo nunca reagia, nenhum movimento, nenhum sinal. Mas Marina persistia. Ajustava o travesseiro para que ele ficasse mais confortável. Colocava um pouco de creme hidratante em suas mãos ressecadas. Penteava seus cabelos brancos e rebeldes. O senhor foi importante para alguém, ela sussurrava, e ainda é importante para mim. Os médicos diziam que era perda de tempo. Ele não sente nada, Marina. Não desperdice sua energia. Mas ela não conseguia parar. Havia uma humanidade ali que ninguém mais enxergava.
E em meio ao seu próprio caos, cuidar de Leonardo era a única coisa que ainda fazia sentido. 3 meses se passaram assim. Marina continuava seu ritual diário, enquanto sua vida pessoal desmoronava. O senhorio ameaçou despejo. As contas do pai se acumulavam. Seu irmão mais novo, Rafael, ligava pedindo ajuda que ela não podia dar. Mas toda manhã, no quarto 714, Marina encontrava um estranho tipo de paz. Foi numa manhã de julho, 6 meses após a chegada de Leonardo, que Marina chegou ao hospital com os olhos inchados. Tinha passado a noite no hospital onde seu pai estava internado, uma infecção pulmonar grave. Os médicos não sabiam se ele sobreviveria. Marina estava destruída, mas o turno não espera por tragédias pessoais. Entrou no quarto 714 mecanicamente, preparada para sua rotina automática. Mas algo estava diferente. Quando abriu a cortina e começou a falar, sua voz falhou. "Senhor Leonardo, eu não sei se consigo hoje. Meu pai está..." As palavras se dissolveram em lágrimas. Marina sentou-se na cadeira ao lado da cama, enterrou o rosto nas mãos e chorou. Chorou pela injustiça, pelo cansaço, pela solidão esmagadora de carregar tudo sozinha. Chorou pelos sonhos enterrados e pelas esperanças sufocadas. E ali, naquele quarto silencioso, com um paciente que não podia ouvi-la, Marina finalmente permitiu-se quebrar. Não sabe quanto tempo ficou assim. Mas quando levantou a cabeça, ainda tremendo, notou algo impossível. Uma lágrima escorria pelo rosto de Leonardo, apenas uma, lenta e cristalina, descendo pela bochecha enrugada. Marina congelou. Seria real? Seria apenas um reflexo fisiológico sem significado? Mas então viu, os dedos dele se moveram, levemente, quase imperceptivelmente, mas se moveram. E sua respiração mudou. Ficou mais profunda, como se ele estivesse lutando contra alguma barreira invisível. "Senhor Leonardo!" Marina segurou a mão dele, o coração disparado. "O senhor consegue me ouvir?" Nada. Mas aquela lágrima, aquele movimento, era mais do que havia acontecido em 6 meses. Marina chamou os médicos. Fizeram exames, testaram reflexos, mas nada conclusivo. "Provavelmente espasmos involuntários", disseram. "Não crie esperanças falsas, Marina." Mas ela sabia. Sabia que havia algo ali. Alguma coisa estava mudando. Nas semanas seguintes, Marina intensificou suas visitas. Passava seus intervalos no quarto 714, contando mais histórias, tocando músicas suaves em seu celular velho, segurando a mão de Leonardo. Seu pai melhorou da infecção. Um pequeno milagre. E Marina começou a acreditar que milagres ainda eram possíveis. Era uma segunda-feira fria de setembro, quando Marina chegou ao hospital e encontrou o quarto 714 vazio. Seu coração despencou. Correu até o posto de enfermagem. "Onde está o paciente do 714? A enfermeira-chefe, doutora Carvalho, olhou para ela com uma expressão estranha. "Marina, ele faleceu ontem à noite. Parada cardíaca, foi pacífico." O mundo de Marina girou. Leonardo, o homem a quem ela dedicara 6 meses de cuidados, conversas unilaterais, esperanças secretas, havia partido sem que ela soubesse, sem uma despedida. Marina cambaleou até o vestiário e chorou como não chorava há anos. Não era apenas por Leonardo, era por tudo. Por cada sonho adiado, cada sacrifício silencioso, cada momento em que ela escolheu cuidar dos outros enquanto se perdia. Mas a história não terminaria assim. 2 dias depois, Marina foi chamada ao escritório da diretora do hospital. Ao entrar, encontrou 3 pessoas de ternos impecáveis. Um deles, um homem de 50 anos com olhos penetrantes, apresentou-se como Dr. Ricardo Almeida, advogado. "Senhorita Santos, o senhor Leonardo Vieira deixou instruções específicas. Ele queria que a senhorita fosse informada pessoalmente." Marina estava confusa. "Informada sobre o quê?" Dr. Almeida abriu uma pasta.
O senhor Vieira era empresário aposentado, fundador da Vieira Holdings, uma empresa de logística que vale aproximadamente 200 milhões de reais. Ele tinha 3 filhos e 7 netos. Mas nos últimos meses de vida, ele fez alterações significativas em seu testamento. O coração de Marina acelerou. Para onde isso estava indo? O senhor Vieira deixou instruções detalhadas, continuou o advogado. Ele estava consciente, senhorita Santos, não completamente, mas parcialmente, e ele ouvia tudo, cada palavra que a senhorita disse, cada história, cada gesto de bondade. Marina mal conseguia respirar. Ele deixou para a senhorita uma herança, 500 mil reais. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Marina sentiu as pernas fraquejarem. 500 mil reais. Era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Era a cirurgia do pai. Era o apartamento sem rachaduras. Era liberdade. Por quê? Ela perguntou. Por que eu? Dr. Almeida sorriu tristemente. Ele deixou uma carta. Posso ler? Marina assentiu, incapaz de falar. Querida Marina, se você está ouvindo isso, significa que minha jornada terminou. E espero que você saiba que não terminei sozinho. 6 meses atrás, sofri um derrame que me trancou dentro do meu próprio corpo. Eu podia ouvir, podia sentir, mas não conseguia responder. Era uma prisão aterrorizante. Minha família veio nos primeiros dias, mas logo suas visitas cessaram. Escutei suas conversas no corredor. Já estavam dividindo minha herança, disputando propriedades, discutindo sobre dinheiro. Nenhum deles perguntou se eu sentia dor. Nenhum deles segurou minha mão e me disse que tudo ficaria bem. E então você apareceu. Marina, você me ensinou algo que esqueci há décadas. Compaixão não tem preço. Bondade não pede recompensa. E quando você está deitado em uma cama de hospital, cercado de máquinas, mas vazio de amor, descobre o que realmente importa. Minha família receberá o que lhes é devido. Mas você, Marina Santos, receberá o que merece. A chance de perseguir seus sonhos sem o peso do desespero. Use esse dinheiro para cuidar de seu pai. Termine seus estudos, vá a Paris e veja a Torre Eiffel. Viva a vida que sacrificou para cuidar de estranhos como eu. Você me fez lembrar que vale a pena ser humano. Espero que esse gesto lhe lembre que você não está sozinha nessa batalha. Com eterna gratidão, Leonardo Vieira. Marina segurou a carta com mãos trêmulas, enquanto lágrimas corriam livremente. Toda a dor, todo o cansaço, toda a solidão dos últimos anos subitamente fizeram sentido. Ela não havia sido invisível. Seus gestos não foram em vão. Leonardo viu. Leonardo lembrou. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A família Vieira não aceitou o testamento pacificamente. Os filhos de Leonardo, liderados pelo filho mais velho, Marcos, contestaram judicialmente. Uma enfermeira manipuladora, eles alegaram. Ela aproveitou de um homem vulnerável. Os tabloides adoraram a história. Marina, que sempre viveu nas sombras, de repente estava nas manchetes. Enfermeira herda fortuna, família acusa manipulação. As semanas que se seguiram foram um inferno. Marina foi confrontada no hospital, recebeu ameaças anônimas, sofreu assédio nas redes sociais. Colegas de trabalho que nunca lhe dirigiram a palavra agora sussurravam pelas costas. Alguns defendiam, mas muitos duvidavam. Será que ela realmente foi tão inocente? R$500 mil é muito para simples bondade. Marina enfrentou um dilema moral devastador. Ela podia desistir da herança, acabar com o circo e voltar para sua vida silenciosa. Seria o caminho mais fácil, mas então olhou para o pai, ainda lutando na fisioterapia com equipamentos precários, e tomou uma decisão. Ela lutaria, não pelo dinheiro, mas pela verdade. No tribunal, Marina enfrentou os advogados da família Vieira com uma coragem que não sabia que possuía. Apresentou o diário que mantinha,
anotações diárias sobre os cuidados com Leonardo, não por obrigação médica, mas por conexão humana. Testemunhas inesperadas apareceram. Outros pacientes que Marina havia cuidado com o mesmo carinho, médicos que testemunharam sua dedicação, até o faxineiro do hospital que contou como Marina ficava após seu turno para ler para Leonardo. Eu não pedi essa herança, Marina disse no depoimento final, sua voz firme, apesar das mãos tremendo. Eu nem sabia quem ele era. Eu apenas vi um ser humano esquecido e escolhi não o esquecer. Se isso me torna manipuladora, então toda enfermeira que trata pacientes com dignidade é manipuladora. Mas eu acredito que me torna humana. O juiz levou 3 meses para decidir. Quando o veredito saiu, ele foi definitivo. A herança seria mantida. Leonardo estava em pleno uso de suas faculdades mentais ao alterar o testamento, mesmo com limitações físicas. E mais importante, o juiz reconheceu que compaixão genuína merece reconhecimento, não punição. Com a batalha legal vencida, Marina finalmente pôde abraçar a mudança. Mas ela não se tornou quem todos esperavam. Não comprou carro nem se mudou para a mansão. Em vez disso, fez algo que surpreendeu a todos. Primeiro, pagou todas as dívidas do pai e garantiu o melhor tratamento possível. Ver seu pai finalmente recebendo a fisioterapia adequada, com especialistas dedicados, valeu cada segundo da batalha. Depois, Marina voltou aos estudos. Inscreveu-se novamente na faculdade de medicina, determinada a terminar o que começou. Mas algo havia mudado nela. Agora não queria ser cirurgiã das estrelas. Queria especializar-se em medicina geriátrica, cuidar dos idosos esquecidos, dos pacientes sem voz, dos Leonardos espalhados por hospitais Brasil afora. Com uma parte do dinheiro, Marina criou a Fundação Leonardo Vieira, dedicada a melhorar as condições de pacientes geriátricos em hospitais públicos. Comprou equipamentos, financiou treinamentos, criou programas de acompanhamento humano onde voluntários visitavam pacientes sem família. Mas o gesto mais significativo veio no primeiro aniversário da morte de Leonardo. Marina viajou para Paris, não para si mesma, mas para cumprir uma promessa silenciosa. Levou uma foto de Leonardo e, sob a Torre Eiffel iluminada, sussurrou: "Nós conseguimos, senhor Leonardo. Você me ensinou que bondade não é fraqueza, e eu prometo honrar essa lição todos os dias da minha vida." 6 meses depois, algo extraordinário aconteceu. Marcos Vieira, o filho mais velho de Leonardo, que liderou a batalha legal contra Marina, apareceu no hospital onde ela agora trabalhava como residente. Ele estava visivelmente desconfortável. "Preciso falar com você", ele disse. Em uma cafeteria próxima, Marcos finalmente confessou: "Eu estava errado. Meu pai tentou falar comigo tantas vezes nos últimos anos de vida, mas eu estava ocupado demais com negócios, com dinheiro, com ambição. E quando ele ficou doente, eu vi apenas um obstáculo. Não meu pai, mas você. Você viu o homem que eu havia esquecido." Lágrimas corriam pelo rosto do homem. Eu li as cartas que meu pai deixou para cada um de nós. A minha era cheia de amor, mas também de decepção. Ele queria que eu aprendesse o que você já sabia, que valor humano não se mede em cifras. Eu lamento tê-la atacado. Eu lamento tudo. Marina estendeu a mão. Seu pai me ensinou sobre perdão também. Ele teria ficado feliz que você finalmente entendeu. Aquele encontro marcou uma reviravolta inesperada. Marcos se tornou o maior patrocinador da Fundação Leonardo Vieira. A família, antes dividida pela ganância, começou a se reunir em torno do legado do patriarca. E Marina, a enfermeira humilde que apenas queria cuidar de pessoas esquecidas, tornou-se o catalisador de uma transformação familiar. 3 anos se passaram.
Marina estava no último ano da residência em medicina geriátrica, trabalhando no mesmo Hospital Santa Cruz, onde tudo começou. Mas agora, o 7º andar não era mais a ala dos esquecidos. Com os recursos da fundação, havia sido transformado em um centro de referência humanizado, onde cada paciente tinha nome, história e dignidade. Numa manhã chuvosa, Marina recebeu uma nova paciente, Dona Eulália, 82 anos, também vítima de um derrame severo. A família havia desaparecido após a internação. Era uma história familiar demais. Marina entrou no quarto, abriu a cortina e sorriu. Bom dia, Dona Eulália. A chuva está triste lá fora, mas aqui dentro vamos trazer sol. Começou a contar uma história enquanto ajustava o travesseiro, penteava os cabelos brancos, segurava a mão enrugada. Uma estagiária jovem observava da porta, confusa. Doutora Santos, por que a senhora faz isso? Ela nem consegue ouvi-la. Marina parou, olhou para a estagiária e sorriu. Um sorriso cheio de memórias e propósito. Você nunca sabe quem está ouvindo, e mesmo que não esteja, ela merece ser tratada como se estivesse, porque um dia alguém fez isso por um homem que ninguém mais via, e esse gesto mudou não apenas a vida dele, mas a minha, e agora a sua, se você quiser aprender. A estagiária entrou no quarto hesitante. Marina passou-lhe a escova de cabelos. Comece aqui, com pequenos gestos. É onde tudo começa. Naquele momento, no 7º andar de um hospital comum, em uma cidade comum, uma lição extraordinária estava sendo passada adiante. Bondade não é um investimento esperando retorno. É uma semente plantada na escuridão, sem garantias de que florescerá. Mas quando floresce, transforma desertos inteiros. Marina nunca esqueceu o quarto 714. Nunca esqueceu a lágrima solitária de Leonardo. E toda vez que sentia o peso da rotina, lembrava-se. Seus gestos importavam. Seus cuidados ecoavam. E em um mundo que tantas vezes valoriza lucro sobre humanidade, ela escolheu ser a exceção. Leonardo Vieira não deu apenas uma herança financeira a Marina Santos. Ele deu algo muito mais valioso, a confirmação de que bondade nunca é desperdiçada, mesmo quando parece invisível. E Marina transformou essa lição em um legado vivo, espalhando compaixão como Leonardo um dia espalhou para ela. Anos depois, quando Marina finalmente se tornou chefe do departamento de geriatria, ela manteve uma tradição. Toda manhã, antes do plantão, visitava cada paciente do 7º andar. Não importava quão ocupada estivesse, não importava se eles podiam responder, porque ela sabia a verdade que a vida havia lhe ensinado de forma bela. Todos merecem ser vistos, todos merecem ser lembrados. E às vezes, um simples gesto de bondade é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Encerramento. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e escreva um comentário contando sobre algum momento em que você testemunhou ou praticou um ato de bondade inesquecível. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que inspiram, emocionam e nos lembram da beleza da humanidade.